Segundo Crônicas, capítulo 12, diz assim: Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, abandonou a lei do Senhor, e todo Israel fez o mesmo. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Isso aconteceu porque tinham transgredido contra o Senhor. O rei do Egito atacou a cidade com 1.200 carros de guerra e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, a saber, um exército de líbios, suquitas e etíopes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então o profeta Semaías foi falar com Roboão e com os príncipes de Judá que, por causa de Sisaque, se haviam ajuntado em Jerusalém, e lhes disse: Assim diz o Senhor: Vocês me abandonaram, e por isso eu os abandonei, entregando-os nas mãos de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, a palavra do Senhor veio a Semaías, dizendo: Eles se humilharam. Não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Porém serão servos dele, para que conheçam a diferença entre o que é servir a mim e servir os reinos da terra. Então Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e levou embora os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam o portão do palácio real. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os guardas vinham, usavam os escudos e depois os devolviam à câmara da guarda. Pelo fato de Roboão ter se humilhado, a ira do Senhor se afastou dele e não houve destruição total, porque em Judá ainda havia boas coisas. O rei Roboão fortificou-se em Jerusalém e continuou reinando. Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu entre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. A mãe dele se chamava Naamá e era amonita. Roboão fez o que era mal, porque não dispôs o coração para buscar o Senhor. Quanto aos demais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Semaías, o profeta, e no livro da história de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Roboão e Jeroboão estiveram sempre em guerra. Roboão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Micaía e era filha de Uriel de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias começou a guerra com um exército de valentes guerreiros de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão pôs em ordem de batalha contra ele um exército de 800.000 homens escolhidos, todos valentes guerreiros. Abias pôs-se em pé no alto do monte Semaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, escutem o que vou dizer. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança perpétua?
Contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, se levantou e se rebelou contra o seu senhor. Juntaram-se a ele uns homens vadios e malignos que desafiaram Roboão, filho de Salomão. Como Roboão era ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos filhos de Davi. Vocês são uma grande multidão e estão trazendo com vocês os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Não é verdade que vocês expulsaram os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e escolheram para si outros sacerdotes, como fazem os povos das outras terras? Qualquer um que vem para consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se torna sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o abandonamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia, de manhã e à tarde, oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, colocando em ordem os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candelabro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus, ao passo que vocês o abandonaram. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, e também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para darem o grito de guerra contra vocês, ó filhos de Israel. Não lutem contra o Senhor, o Deus de seus pais, porque vocês não serão bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam um dia em emboscada que fizessem uma volta e atacassem o exército de Abias pela retaguarda, de maneira que o seu exército estava em frente dos homens de Judá e a emboscada vinha por detrás deles. Quando os homens de Judá olharam, viram que a batalha estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá e Deus os entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que morreram 500.000 homens escolhidos de Israel. Assim, os filhos de Israel foram humilhados naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias perseguiu Jeroboão e lhe tomou as cidades de Betel, Gesana e Efron, com as suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. O Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Abias, porém, se fortificou. Tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos demais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse, está tudo escrito no livro da história do profeta Ido. Capítulo 14. Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. Ele disse a Judá: vamos construir estas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferros, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus.
Nós o temos buscado, e ele nos deu repouso por todos os lados. Então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e os etíopes foram mortos, sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E eles levaram dali muitos despojos. Atacaram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque nelas havia muitos despojos. Também atacaram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: Asa e todo o Judá e Benjamim, escutem. O Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todos Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens como mulheres. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e ao som de clarins e trombetas. Todo o Judá se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte.
O rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. O rei Asa destruiu essa imagem, que ele reduziu a pó e queimou no vale do Cedron. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo havia consagrado: prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Vamos a Amós. Amós, capítulo 7. Amós 7 diz assim: O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois, o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.